7. T. Israel Bibli. Crédito: Breaking Israel News. O rabino Chaim Kanievsky, um dos mais proeminentes rabinos desta geração, fez uma declaração chocante, alegando que o Messias precederá as próximas eleições israelenses. Vários rabinos notaram que a escrita está na parede e os sinais de que o processo que leva ao Messias já começou, para aqueles que têm os olhos para vê-lo. O rabino Yekutiel Fish, um especialista em Kabbalah, misticismo judaico, deu uma lição nesta semana em que ele discutiu como o Messias era iminente. Rabbi Fish citou o rabino Chaim Kanievsky, um dos mais proeminentes rabinos Haredim, ultra-ortodoxos, desta geração, que começou a predizer a chegada do Messias há alguns anos atrás. Está escrito que nos dias que antecederam ao Messias, os tzadikim, homens justos, começarão a anunciar sua chegada, mas algumas pessoas, aqueles que não se prepararam para sua chegada, rirão dos justos e dos instruídos, Rabbi Fish disse, avisando que é proibido zombar dos justos. Rabino Chaim Kanievsky, uma autoridade líder na sociedade judaica Haredim, crédito: Yaakov Naomi/90, Fish enfatizou que Kanievsky era especialmente adequado para pressagiar a chegada do Messias. Não só o rabino Kanievsky é um dos judeus mais eruditos e justos que existe hoje em dia, há outra indicação de sua conexão com o Mashiach, Messias. O nome completo do rabino Kanievsky é Shmariel Yosef Chaim Beni, o filho de Miriam. O rabino Fish observou que as primeiras letras de cada um dos nomes hebraicos do rabino Kanievsky podem ser rearranjadas para significar Mashiach. O rabino Fish relatou uma história que está sendo contada nos círculos dos Haredim em Israel. Um jovem estudioso de Torá de fora de Israel foi hospedado para o sábado há algumas semanas na casa de um seguidor do rabino Kanievsky. O jovem visitou o Kanievsky durante o sábado. Ele perguntou ao rabino se ele deveria se candidatar à cidadania israelense para votar no partido Haredim nas eleições israelenses realizadas em 9 de abril. Não há necessidade, respondeu o rabino Kanievsky. O Messias já estará aqui antes das eleições. O jovem não sabia ao certo se havia escutado o rabino corretamente. Depois que ele saiu da casa, ele perguntou ao neto de Kanievsky, o rabino venerado por sua própria conta, para confirmar a resposta. O neto entrou na câmara do rabino e perguntou novamente: o jovem deve solicitar a cidadania antes das eleições? O rabino Kanievsky respondeu: eu já disse a ele que não há necessidade. O Messias estará aqui antes das eleições. Ou seja, está muito próximo desse homem se apresentar aí para todos nós. E se observarmos todas as informações que vem chegando, podemos já se nortear para quem seja. Alguém que estava ali sempre por trás de grandes potências, como o próprio Donald Trump. Alguém que não aparecia muito e que virá assim, sem muito aparecer, mas que quando chegar a hora, encantará a muitas pessoas, como já está fazendo, principalmente o povo judeu. Esse cara é Jared Kushner. Eu farei um vídeo especialmente aqui no canal para falar a respeito deles, pois muitas informações batem, principalmente com os detalhes da vida desse cara e com os acontecimentos que estão sendo realizados nesses últimos tempos, principalmente agora no ano de 2019. Você sabe que para a vinda desse Messias é necessário que ele cumpra com todas aquelas profecias que estão escritas ali no livro dos próprios judeus. Profecias tais que eles dizem que Cristo não cumpriu. Algumas dessas profecias são essas que vocês estão vendo aí na tela. Ele tem que ser descendente do rei Davi através de Salomão, um líder espiritual, político e militar em Israel. Deve ser casado e terá filhos. A construção do terceiro templo em Jerusalém é algo que ele deve fazer parte. O agrupamento da casa de Jacó dentre as nações para Israel. A reunificação de Judá em Israel em um só povo. Um decreto de paz feito em Israel e, consequentemente, que o tempo esteja de paz mundial e assim que o povo tenha o conhecimento universal desse Deus de Israel. Olha que interessante,
Jared Kushner, ele vem de uma família de judeus ultra-ortodoxos. Ele tem sim a parte, o sangue do próprio rei Davi por Salomão em sua descendência. Ele foi afastado do povo de Israel, como muitos foram, né? O próprio povo que foi separado ao redor do mundo todo, e hoje ele está lutando para voltar para isso. Ele estava junto com Donald Trump ali na construção, no início dos procedimentos de construção do terceiro templo em Israel. Thank you all. And of course, I want to especially welcome Jared Kushner and Ivanka Trump. Your presence here today is a testament to the importance of this occasion. Jared Kushner, sendo um descendente de Davi, participando, sendo extremamente influente dentro da construção do terceiro templo, agora ele luta pelo acordo de paz de Israel por debaixo de todos os panos. Today that we're very honored to have with us. He is a 36-year-old successful businessman who left it all behind to be of service to his country. Ladies and gentlemen, Jared Kushner. You've been in the news in the last few days, to say the least. But you've been in the news about an issue that I personally want to thank you for. The President has referred to the Middle East peace as the ultimate deal. Everyone here knows that. Enquanto muitas pessoas pensavam aí que era Emmanuel Macron, um cara que nem mesmo é judeu, inclusive eu já me enganei com ele, mas depois que eu comecei a estudar aqui os requisitos para a vinda desse novo Messias, desse novo líder, do próprio anticristo, eu vi que as informações estão batendo perfeitamente com Jared Kushner, e é um cara que provavelmente será colocado em breve como sendo judeu, um próprio descendente de Davi, ali encabeçando a construção do terceiro templo como o próprio novo líder de Israel, um cara que será político, religioso também e militar. The Messiah is on earth now. He's been identified. He is soon going to make himself known. They're looking for a king. They're looking for a political leader and recognize him as this is the man that God sent. Kushner então negociando um acordo de paz, Kushner na construção do terceiro templo, Kushner sendo exaltado dentro de Israel, adorado dentro de Israel, automaticamente os líderes da elite mundial sionista fazendo com que vários países se voltem a Israel, Bolsonaro no Brasil, Donald Trump nos Estados Unidos, Emmanuel Macron, globalista, lá na França. Não adianta a gente separar entre esquerda e direita, pois todos estão seguindo esse mesmo caminho. Os olhos do mundo vão se voltar para Israel, para a construção do terceiro templo, vão se voltar para a vinda desse anticristo, desse antimessias, que no caso, os olhos estão apontando para Jared Kushner. Em breve